Carol, como que eu faço para eu me comunicar em inglês se eu não sei falar inglês ainda? Hoje esse vídeo aqui é rápido, prático, porque eu quero te falar como tu vai fazer para te comunicar em inglês se tu ainda não tá naquele nível de inglês assim que você tá confiante, tá? Seguinte, quando eu cheguei aqui na Austrália, eu não tinha inglês, mas deixa eu contar um pouco da história. Lá em Porto Alegre, eu já tinha inglês no colégio, né? Só que eu não sei como eu passei no inglês, de verdade. Eu tive aulas de inglês, eu tive provas de inglês, eu tive colegas que falavam inglês, mas assim, parece que foi um bloqueio, porque aconteceu só naquele ano, passei, mas nunca falei inglês. Então não sei se você se identifica, mas assim, aconteceu comigo. E aí tá, chegou nessa época aí do planejamento da Austrália e é lógico, a gente precisa aprender inglês. Eu pensei, bom, vou fazer um cursinho lá em Porto Alegre, né? Tava lá em Porto Alegre, paguei um cursinho pra fazer. Esses cursinhos, assim, eu nem lembro o nome, mas era eu e mais umas 10 pessoas. Então era uma galera, né? Aí eu lembro que eu fui lá na loja Servo, comprei caderno, canetinha colorida, né? Aquela coisa toda assim de aula nova. E aí cheguei na sala, sentei lá e tava toda empolgada, né? Mega empolgada pras aulas de inglês. E aí a professora começou a falar. E a galera começou a responder, mas eu tava assim, tipo, boiando, sabe? Eu lembro que ela era o nível básico, gente, eu entrei no nível elementar, sei lá, eu antes do básico. E mesmo assim eu não peguei nada. Aí eu pensei, não, foi só o primeiro dia, né? Calma, foi só o primeiro dia, vou ir na segunda aula, porque deve ser, tô ansiosa. Aí eu fui na segunda aula e foi pior, né? Porque eu lembro, tipo, eu tava parada, assim, eu olhava e eu não conseguia acompanhar a aula, porque eu não tinha vocabulário, eu não tinha inglês. Então, pra mim, se a pessoa falasse, vou ali no banheiro, já pra mim, meu Deus, o que ela falou? Porque eu não tinha nada de inglês, eu não tinha nada de vocabulário. E aí eu lembro que eu fiquei muito frustrada, tipo assim, nossa, eu cheguei em casa, não vou mais nessa merda. Aí eu pensei, não, peraí, né, vamos lá, força, não posso desistir. Fui no terceiro dia. E aí no terceiro dia, a professora começava a chamar, né? Ela fazia umas perguntas e ela chamava os alunos. E eu lembro que sempre tinha uma menina lá que falava mega inglês, tipo, pra mim ela era profissional já, né? Ela era professora praticamente. E ela sempre levantava a mão e respondia. Então, às vezes, não dava nem tempo de a gente pensar na resposta pra professora, que aí já vinha uma pessoa e levantava a mão e respondia. Então, assim, pra mim tava sendo um caos. Aí eu lembro que eu não fui mais nas aulas. Pensei, meu Deus, foi uma frustração, fiquei mega triste. Eu pensei, não é pra mim. Mas não é. Na verdade, né, olhando agora de fora, essas aulas que a gente acaba se matriculando, né, seja presenciais com 10 pessoas, ou seja aula online também, a gente precisa cuidar para ver qual é o nosso nível de inglês, né? Que nível que a gente tá. Porque se é muito básico, como era o meu inglês, você não tem vocabulário ainda para participar. Então acaba que são 10, 20 pessoas ali falando e aí você fica boiando, você fica frustrado e você para de ir na aula, né? Bom, isso aconteceu comigo lá em Porto Alegre. E aí eu tava mega frustrada e eu comecei a estudar por mim mesma. E aí eu comecei a entrar em sites, né? Tem um site bem legal que eu posso colocar aqui na descrição, que eu gostava muito porque era um site assim que você nivela você vê qual é o seu nível, né, básico, e aí você escolhe o tipo de professora que você gosta nessa sessão básica, e aí é como se você fosse aprendendo gramática aos pouquinhos, beabá mesmo, mas ela tinha um jeito de explicar calmo, falava devagar, conforme o nível que eu tava. Então eu comecei a estudar em casa com esse site de inglês. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer uma coisa que super ajudou. Inclusive eu fiz quando eu cheguei na Austrália, nos meus primeiros dias. Papel na mão, caneta na mão. Gente, aula aqui, ó. Aula, aproveita, todo mundo com o seu bloquinho e sua caneta. Basicamente, o que é? Você vai pegar um bloquinho de notas, pode ser uma folha de caderno. Você vai abrir aqui a canetinha. E aí, ó, você vai escolher um cômodo da sua casa. Um cômodo. Tipo, eu vou escolher aqui o meu escritório. Então, é esse escritório aqui. Você começa só com um cômodo da casa, mas você vai fazer esse exercício para toda a sua casa. Aí você vai chegar e você vai escrever, por exemplo, você vai olhar a parede, você sabe que a parede em inglês é wall, né? Se você não sabe ainda, não tem problema. Então você vai escrever aqui wall em inglês, tá? Esse papel, wall, e você vai colocar na parede, assim.
se não colar, que não vai colar, né? Porque esses post-its são uma porcaria. Você vai colocar um durex ou... Aqui, ó, gente. Que sabe fazer o fifo. Eu tenho aqui um negocinho. A gente vai colocar aqui na parede. Uou. Isso. E vai ficar ali na parede. Uou. Então você vai fazer isso para todas as coisas no seu escritório. Então eu vou pegar e vou fazer para mesa, para cadeira, para escrivaninha, para álbum, caderno, bicho de pelúcia, sei lá. Você vai olhar e você vai pensar as coisas que você não sabe ainda em inglês, né? Porta, maçaneta, interruptor. Então você dá uma olhada nas coisas que você não sabe falar inglês, e tá tudo bem se você não sabe falar nada de inglês, então você precisa de mais, né? Mais bilhetinhos pela casa. Então assim, você vai fazer isso tudo no seu escritório, né? Numa parte da sua casa. Aí você vai memorizar, todos os dias você vai olhar e vai falar alto. Wall, table, door, ceiling. E aí você vai fazer isso, vai falar alto, você vai ler, vai falar alto. Você vai deixar ali por uma semana. Passou uma semana, você vai tirar tudo, você vai tirar e você vai entrar no seu quarto, seja lá o que você escolheu, e você vai falar tudo de novo, só que agora sem os papéis. Você vai olhar, uou, porta, né? E assim, gente, funciona de verdade. Sabe onde é que mais funciona? Na cozinha. Eu sempre achei a cozinha o mais difícil de fazer esse exercício, porque a cozinha, a gente tem todas aquelas aparelhagens lá da cozinha, todos os utensílios, as máquinas disso e máquina daquilo, não sei o que, pra fazer bolo. E assim, é muita coisa, né? E eu não tinha nem noção do que era em inglês. Então faz isso, e eu te aconselho a começar num lugar, depois você vai gostar tanto, você vai acabar fazendo toda a casa. Não tem problema, a família vai falar, não sei o que, babá. Você diz, ó, tô aprendendo inglês, aí todo mundo ajuda. Faz isso. E quando tu chegar na Austrália, tu vai fazer isso também. Então eu fiz isso na minha primeira semana na Austrália e super ajudou. Por quê? Quando a gente tá nesse nível bem básico do inglês, e eu tô falando aí por experiência própria, gente, eu já vivi isso. Você tá entendendo? Eu entendo você. Eu sei como é que é não falar nada. Então, eu lembro que qualquer palavra nova, pra mim, era tipo assim, era bom, porque você não tem vocabulário, então você precisa pegar o vocabulário, né? Pensa bem, é como se você tivesse um saquinho com você tá pegando um monte de vocabulário, e aí agora você tem um monte de vocabulário, você consegue formar as frases. Como é que você vai falar se você não tem vocabulário antes? É meio que óbvio, eu sei que é óbvio, mas na época não era óbvio. Então, eu tô falando isso porque funcionou. Faz esse exercício, eu trouxe ele hoje porque é um exercício prático, é uma das coisas que eu fiz que ajudou muito. Se você tá no mesmo nível aí que eu tava, que é um inglês assim de pedir desculpa, meu irmão, pelo amor de Deus. Eu sei, era assim, tipo vergonha, eu tinha vergonha do meu inglês, porque ele não era nem inglês ainda, né? Então, se você tá nesse nível, não te preocupa, você vai chegar lá, mas você precisa agora de vocabulário. Então, faz isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aliás, compartilha esse vídeo, né? Vamos lá, vamos compartilhar esse vídeo com quanto mais pessoas souberem dessa dica, porque eu sei como é que é essa aflição nesse aprendizado de inglês, que a gente sempre acha que não vai conseguir, que não vai dar certo. Compartilha esse vídeo com mais alguém que você sabe que precisa, que tá aprendendo inglês, pra ajudar essa pessoa também, tá? E te vejo no próximo vídeo. Beijo!